Tô te chamando aí, Ari. Aê, boa tarde. Chegamos! Boa tarde, meu povo! Bora! Tudo bom com você, Ari? Tudo jóia, Lari. E aí? Treinando bastante? Nossa, olha, eu vou te falar, tô treinando bastante, tô gravando bastante, tô trabalhando bastante. A Muito bom. quarentena tá pegada. E a É sua, como isso é que aí, tá que bom. sendo? Aqui o desafio é grande, né? Mas como eu trabalho com produtividade, eu não posso não agora abrir mão de dizer, vamos colocar cada dia mais em prática aquilo que eu conheço, aquilo que eu já estudei tanto e está funcionando bem, viu? Os dias estão assim bem produtivos e felizes, né? Tá sendo muito bacana. Ah, que bom. Eu espero pegar vários insights também para poder também já colocar na minha rotina e melhorar ela, né? Porque a gente fica perdido realmente. É, assim como várias pessoas têm me mandado falando que eu não estou conseguindo, estou com criança o dia inteiro em casa e a energia Sim. das crianças estão lá no topo e tem que arrumar casa, e tem que fazer comida, e tem que trabalhar. E é uma loucura se a gente para analisar a quantidade de coisa que a gente faz, né? Esse é um mundo novo, né, pra gente, né? A gente que tem essa geração aqui, ó, a gente tá na faixa de 30 anos, quem tem 40, quem tem 50, quem tem 60. Então, ou seja, qualquer um de nós, de qualquer geração, nunca antes viveu uma situação como essa. A gente vai lembrar algo parecido em época de guerra, que era um outro mundo, né? A gente nem vai comparar porque até o funcionamento do mundo era outro. Então, a gente está tentando hoje aprender a viver. Então, como é que você aprende a viver de uma forma que vai agregar todos os entes familiares dentro de alguns metros quadrados e fazer com que isso todo mundo consiga desempenhar e viver com suas funções? É uma briga boa, hein? Vai dar o que falar, né, hoje? Dá o que Vai ser falar. bom. Tem um pano pra manga, né? Que bom! O desafio é com a gente, hein? Não é? Isso Então, aí. hoje a gente vai falar como a gente pode manter-se produtiva nessa época de quarentena, né? Como eu falei, é muita coisa acontecendo. Tem gente que nem está acostumado a trabalhar em casa. E é uma rotina que, se você não é regrada o suficiente, a casa acaba te engolindo, né? Porque Uhum, as coisas da casa parece que elas são intermináveis. Elas têm sim. a todo momento tem alguma coisa para estar acontecendo, para a gente estar fazendo. E a primeira pergunta que eu tenho para você é possível a gente manter-se mesmo produtiva nessa época de quarentena? Bacana isso, né? O nome produtividade é quase que o nome da moda, né? Quando você vai em qualquer organização, quando você vai em qualquer rodinha de amigas, a gente fala, nossa, eu não sou produtiva, como é que faz para aumentar a produtividade? E quando a gente fala com alguém que diz assim, olha, isso aqui vai te dar mais produtividade, parece até a história da carochinha, parece que é algo que não existe, né? Então vamos tirar aqui um mito da diferença do que é estar ocupado e do que é estar produtivo. Por que, Lari, que eu vou te falar isso antes de te responder a pergunta? Porque muitas vezes quando a gente vai dizer assim, cara, eu estou trabalhando de home, a minha rotina toda ficou mudada, como é que eu sou produtivo com isso? Eu primeiro preciso explicar a diferença entre você estar ocupado e entre você estar produtivo. Isso é Tem uma essencial. diferença grande, então. Sim. Às vezes você passa o dia inteiro dizendo, cara, eu fiquei o dia inteiro ocupado, ou então eu fiquei o dia inteiro produtiva, né? Foi um dia muito produtivo para mim. A gente ouve, né? Nossa, tem que comemorar essa semana porque foi uma semana muito produtiva. Normalmente essa é uma notícia boa. As pessoas falam isso de uma forma que diga, opa, que bacana, né? Foi uma semana produtiva. No meu atendimento, né, nos cursos onde eu faço, nessas mentorias de carreira que eu faço, normalmente há dois tipos de público, né? Dois tipos de pessoas que nos procuram. Um público, vamos ver quem é que se encaixa aí. Agora eu vou querer que deixe aí nos comentários quem é que se encaixa em qual dos grupos. Um Legal. grupo é aquele que diz assim: eu sei o que precisa ser feito. Eu sei o que precisa ser feito. Já sei tudinho, tá na minha cabeça, não precisa que ninguém me diga. Mas eu procrastino. Eu vou empurrando com a barriga. Por qualquer que seja o motivo, aqui não é momento de julgar. Existe a dificuldade de você fazer o que precisa ser feito. Você sabe o que precisa ser feito, mas você procrastina, você não dá acabativa naquilo que precisa ser feito. Então, esse é um grupo de pessoas. Já vai pensando aí se você se considera esse grupo, né? E o outro grupo é o seguinte:
eu faço, mas parece que eu não tenho tempo para nada. Eu passo o dia inteiro da minha vida fazendo, e eu não tenho tempo para nada. Então, primeiro momento é alguém me dizendo aí que está com dificuldade em ser produtiva na quarentena. Bacana. Vamos pensar aí, o nome subiu aqui para mim, é Marina. Marina, prima linda, beijo, te amo, saudades. Então, a dificuldade de você manter essa produtividade, primeiro eu quero que você faça esse exercício, Marina. Se você se sente no grupo daquelas pessoas que dizem assim, eu sei o que precisa ser feito, mas eu procrastino, ou eu faço bastante coisa, mas o tempo nunca é suficiente. Primeira coisa é a gente ficar com isso em mente. Então, qual é que é a lógica? Ocupar significa você ir fazendo aquilo que te pede. Apareceu aqui agora uma demanda, o filho te perguntou alguma coisa, a sua secretária, se porventura ainda estiver em casa trabalhando, a panela ali que apitou do fogão, o marido que liga, o telefone que está com notificação, ou então quando você estiver em ambiente de trabalho, seu chefe que te pediu alguma coisa, um colega do lado, ou seja, o que vai aparecendo, você vai lá e faz. É você estar em movimento, está ocupado e você está em movimento, só que sem direção. A produtividade, ela é customizada. Eu mando nela. Sou eu quem dou as cartas do que eu faço, como eu faço e que horas eu faço. Tá? O que é prioridade na tua vida? É o primeiro momento. Eu gosto muito de fazer essa pergunta para a pessoa. Cara, no dia de hoje, 24 de março, vamos supor que hoje seja 8 horas da manhã, porque eu gosto de fazer esse exercício de manhã cedo. Qual é a prioridade na tua vida hoje? Quando você for dormir, eu quero que você me diga assim, cara, eu vou ficar muito feliz se eu tiver conquistado tal coisa. A primeira coisa é que você tem noção para onde é que você vai. Do mesmo jeito, sexta-feira. Quando chegar sexta-feira, o que é que você vai ter querido conquistar naquela semana? Então, primeiro você precisa ter foco para você conseguir ter o raio da produtividade, viu, Lari? Não adianta você dizer assim, eu quero ser produtiva. Não existe o produtivo que não sabe para onde ir. Certo. Então, a primeira ideia é o quê? Qual é a sua prioridade do dia? Qual é a sua prioridade da semana? E aí a gente vai fazer o quê? O belo e bom planejamento. Planeje seu dia. Planeje seu dia. No dia, não. Antes. A gente já acorda com aquela sensação de ter que fazer alguma coisa. Isso é natural do ser humano. Já acordou, já alguém chamou, o telefone tocou, já olhei rede social, vou tomar café da manhã, tenho um prato para lavar. Já é natural de que a gente vai dizer assim, se eu parar agora para planejar o dia está desperdiçado. Né? Então, o que é que a gente faz? A gente já vai fazendo, porque a gente vai executar. É impressionante a diferença que dá de produtividade quando no dia anterior você programa o dia seguinte. Hoje é terça, agora já é um horário bacana, são 17h10, já é hora ali de já estar começando, final de dia. Pega a sua agendinha, não precisa ter agenda linda, chique, não precisa nada. Pega o papel A4 e aí coloca lá o que é que eu quero amanhã. E o que eu quero amanhã de forma blocada, viu, Lari? Eu gosto de fazer blocada porque o dia tem 24 horas, cara, e 24 horas é hora pra caramba. Tem gente 24 que ainda horas é fala hora que pra caramba. pouco, né? É hora pra caramba se a gente... Eu preciso de 72 horas para resolver tudo. E engraçado que, assim, tá aí o ativo mais igualitário que existe no mundo é o raio do tempo, né? Aquela pessoa que tem mais dinheiro, aquela pessoa que tem a condição menos favorecida socialmente, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Por que algumas pessoas parece que você diz assim, cara, eu tô parindo aqui para fazer alguma coisa e não sai, parece que meu vizinho ali, ele faz as coisas de forma, né, que a coisa ande. Então, o primeiro objetivo ocupado é aquele que faz e não tem norte. Produtivo é para quem tem um norte. E para quem tem um norte precisa saber. Hoje eu quero, na hora de dormir, fazer um balanço e saber se aquilo que eu quero no dia foi resolvido. Aquele sexta-feira eu quero que ela seja finalizada com tal e tal alcance. Então, nesse momento, o que é a minha primeira decisão? Eu tenho minha agenda. Porque se eu não tiver minha agenda, eu serei a agenda de alguém. Importante, né? E a gente não tem noção, porque senão a gente vai sendo engolido para as coisas, né? E a partir desse planejamento, aí você vem agora para aquela pergunta que eu te falo ali, como é que é
ser produtivo nesse momento? Sim. Eu gosto de dividir o dia em três. Em três. Eu gosto de dividir assim, da hora que eu acordo até a hora do almoço, é um pedaço. Aí no meu planejamento eu vou dizer o seguinte, nas minhas manhãs, o que é que eu quero fazer? O que é que eu preciso conquistar? E às vezes o que eu vou conquistar é simplesmente, hoje, né, na situação que a gente está, providenciar a limpeza da casa, é fazer o almoço, é ajudar o filho na tarefa escolar, é fazer a malhação, né? Fazer o exercício físico lá que você tiver, né? Talvez, eu acredito que você vai entrar nesse ponto. Não tem certo e errado o horário, são só exemplos. Mas é importante que você não diga assim, no meu dia eu vou ter essas 22 coisas. Não entra nessa. Entra nessa assim, de forma blocada. Então, da hora que você acordou até a hora de se almoçar, o que que você vai fazer? Eu vou almoçar às 13 horas e tais coisas já vão ter que ter sido resolvidas. Coloca lá quais são essas coisas. Pronto. Almoçou até a hora da janta, quais são essas outras coisas? No meu caso, e aí é uma experiência particular, eu gosto de fazer as coisas que são da obrigação, que não tem muito a ver com o meu propósito de vida pela manhã, nesses dias aqui de quarentena. Então, eu já acordo fazendo o quê? As obrigações da casa, eu já acordo cuidando das crianças, eu já acordo fazendo algumas coisas relacionadas à casa. Não é a manhã inteira, mas uma parte da manhã fica para isso. Aí, no meu caso particular, eu reservo a minha tarde inteira para isso, para minhas outras coisas. Então, eu vou naquele bloco da tarde, o que é que eu faço? Quais são as coisas que eu quero fazer? Quando a gente faz isso, sabe o que acontece? Tem gente que gosta de dar aquela bela dormidinha depois do almoço, ainda mais agora que está em casa. Quando a gente programa nosso dia, Lara, isso é tão bacana, porque você passa a ter sua dormidinha de 20 minutos sem culpa. Que tá lá, né? Tá lá escrito, você previu isso, né? Você começou a fazer a previsão de que vai ter seus 20 minutos de dormida, você começa a fazer a previsão que quando você acordar você vai fazer, né, tais coisas. E aí o terceiro bloco é após o horário da janta, né? Quais são as coisas que você quer fazer de noite. E aqui, gente, a proposta não é só fazer coisas magnânimas, não. Ninguém vai querer inventar roda, não. Mas, assim, tenha a sua agenda para que você não vire a agenda das pessoas que moram na tua casa. Ou, pior ainda, virar agenda de rede social, né? Nossa, aí você perde o tempo, perde a noção, perde o que Sim. tem que ser feito. Quando você viu, passou uma, duas, três meses, um ano, e tem aquela sensação de que o ano passou e não fiz nada, né? Nossa, o ano passou tão rápido, não fiz nada. O que será que eu perdi? Eu tô tentando implementar essa agenda para mim também, porque eu vou te confessar, eu não fazia isso escrito. Eu simplesmente pensava, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí, tipo, fiz, ok, não fiz, putz, não fiz tal coisa. Então eu ficava me sentindo culpada também por não ter feito aquilo. E aí eu ficava querendo me fuzilar, porque eu me sentia mais culpada ainda, porque eu já tinha pensado naquilo, mas eu nunca parei para organizar e escrever. E isso está sendo realmente um facilitador para mim. Eu estou conseguindo fazer muito mais coisa num período de tempo menor e me organizando muito mais fácil. E é bacana porque, claro que tem que ter um momento de lazer. É importante que você programe os momentos de pausa. Produtividade não significa não excesso de trabalho, muito pelo contrário, né? Existe uma técnica bem interessante aí, que é a técnica Pomodoro. Essa técnica, quem gosta de aplicar ela, diz assim: pegue uma atividade X que você queira fazer, faça de forma ininterrupta, não pare para nada, durante 20, 25 minutos, 30 minutos no máximo, e aí só depois disso você dá uma pausa, e aí tem toda a explicação, não é o objetivo agora falar dela, mas por que eu lembrei dela? Por conta do quanto é bom e benéfico o efeito da pausa. E essa pausa pode ser utilizada para o que você quiser. É como se fosse o quê? O biscoitinho do cachorrinho lá, né? Que ele se comportou bem, a gente vai lá e dá naquela pausa para assistir uma coisa que queira, para conversar com as pessoas. Né? É a recompensa. E a gente não se sente culpado. Agora eu vou te dizer uma coisa interessante. Durante esses anos inteiros aí fazendo esses atendimentos para essa turma,
Eu não ouvi nenhuma, nem duas, nem três, não. Foram muitas as vezes que eu ouvi de pessoas, e olha que eu não perguntei, falava isso de forma bem aleatória. A pessoa responde, falava assim para mim, Ariadne, a partir do momento que eu passei a programar os meus dias de forma escrita, no dia anterior, a minha ansiedade diminuiu no nível que eu não consigo nem medir. Olha só, isso é É, muito importante, porque eu recebo muitas mensagens falando sobre ansiedade. Ai, sou muito ansiosa, estou muito ansiosa, e sim. aí desconta um monte de coisa. E a pessoa às vezes sofre por antecedência mesmo, né? Nem tem um sofrimento, mas a gente coloca aquilo como se fosse a última coisa que a gente tinha que fazer e acaba tendo até essas crises de ansiedade, né? E isso é muito ruim para quem tem. Eu tenho que me É, e controlar bastante também, porque se eu deixar, a ela vai ansiedade longe, toma né? conta. E o que que é ansiedade, né? Quando a gente vai lá para entender o que que funciona. O que que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. É viver lá na frente, né? E quando eu planejo, o que que eu faço? Eu programo o futuro. É Então óbvio que não dá não está nas tranquilidade. nossas mãos. Não está nas minhas mãos, nas suas, na de ninguém, né? E olha que vida que a gente está vivendo agora dá provas disso que a gente não sabe o dia de amanhã, realmente não sabe. Mas assim, quem está no trabalho, a Cleinha, ela escreveu aí uma pergunta, ela falando, ela é professora, e ela Ah, diz que está com um monte de atividades na vida de dela, que ela está aluno. de home, por conta de alunos, tem várias atividades dos alunos e tal. E o primeiro é o seguinte, começou segunda-feira, Cleinha, vai servir para um monte de gente, assim, dentro disso tudo aqui que eu preciso fazer, eu preciso saber o que é isso tudo. Sabe o que que a gente faz? A gente pega uma mesa, na minha frente aqui tem uma mesa. É como se eu visse Cleinha agora, né? Como se eu fosse a Cleinha que pegasse todo aquele material da escola e colocasse tudo em cima da mesa. Aí depois eu coloco a mão na cabeça e digo, começo por onde? A gente tem isso. Então, a primeira coisa é pegar o seguinte, pega um raio de um papel e aí a gente vai fazer uma técnicazinha simples, que ela é DTQ. Depósito do tenho que. DTQ. Esse papel, ele não vai dizer ainda quando é que vai fazer, de que forma vai fazer. Não. Ele só vai dizer o que precisa ser feito. Pega um papel, coloca tudo aqui na tua frente e escreve. Não coloca isso na mente. Não faz igual a Lari, que no passado dizia, não, mas eu tenho tudo na cabeça, eu já sei o que eu vou fazer e tal. Você tem uma ideia? Esqueci a metade. Quando eu vou fazer o meu DTQ, sabe o que que eu faço? Até a ligação para a escola da criança. Até a lista de supermercado. Tudo. Eu tenho um bloco de notas no celular, como todo mundo tem, e às vezes eu estou aqui fazendo qualquer outra coisa na vida. Lembrei aqui, poxa, rapaz, eu esqueci que eu tenho que dar um retorno para aquela pessoa. Eu não vou dar o retorno naquele momento, mas eu abro rapidinho o meu DTQ, que está ali no notas, e coloco, dar retorno para fulano. E só vou fazendo a armazenagem. Eu não vou dar aquela providência ali na hora. Eu só vou armazenar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é tudo armazenado, aí sim agora a gente vai fazer, e eu gosto disso semanalmente, gosto em Certo. especial que isso seja domingo à tarde, onde você vai olhar todos aqueles seu DTQ, né, seu depósito de tem o quê, e vai dizer assim para você mesma, até sexta-feira, o que que eu preciso resolver para que eu me sentir a puta mulher fodona? O que é que eu preciso resolver? Ou que me pedem, ou que eu queira, para que, porra, isso aqui foi do caralho eu chegar aqui ao fim da semana com isso aqui resolvido. Aí eu coloco a meta na minha cabeça. Eu preciso resolver tal e tal assunto que é urgente, pode ser que tenha coisa urgente, não dá para esperar, tal e tal coisa de desafio e tal e tal coisa de rotina, porque tem coisa que é rotina, como, por exemplo, os afazeres domésticos aí nossos. E aí sim eu vou preparando todos os dias, um dia após o outro. É uma frase que eu gosto de usar, assim, né? É difícil, né? Mas faz o seguinte, faz só por hoje. Aí amanhã você repete. Pensa só no hoje, né? Vamos É, pensar no presente, né? Pensa no sim, presente, planejar o futuro, que a gente consegue sim, manter até esse equilíbrio, né? Não sofre por sim, antecedência, consegue se planejar. E realmente, quando a gente sabe o que tem que ser feito, é muito mais fácil de você resolver, sim, né? Porque se eu não sim, sei o que eu tenho que fazer, eu vou fazer qualquer coisa, sim. É a né? questão de concentrar os esforços para onde a gente alcança a mão, né?
Nós somos adultos, todos aqui que estamos nesse momento aqui, todo mundo é adulto para saber que existem coisas que estão ao meu alcance, né? Tem coisa aqui que eu consigo pegar, mas tem coisa que não está ao meu alcance. E esse é um momento que a gente tem que cuidar muito da nossa sanidade mental, né? Eu não tenho governabilidade sobre o outro, que às vezes ainda está na rua, desprevenido e causando risco para a gente. Eu não tenho governabilidade sobre o cientista que está lá tentando descobrir a vacina. Eu não tenho governabilidade sobre o que vai acontecer amanhã. Isso eu não tenho. Primeira coisa que eu preciso colocar na minha cabeça, isso eu não tenho governabilidade sobre isso. Mas o que é que eu tenho? Quando eu terminar esse período de quarentena, Lari, o que é que vai ter acontecido na minha vida para que eu me sinta puta orgulhosa, porque a crise já existe, eu não tenho varinha de condão para ela não existir. E o que é que eu quero como meta? Chegou aqui o dia 1, pós-crise, e eu vou lá dizer assim, caraca, meu, nesse período que todo mundo estava louco, eu fiquei firme e eu consegui colocar todos as atividades escolares das crianças em dia, inclusive conseguir ter ideias novas para o recomeço das aulas, conseguir fazer um apoio aos pais e estudantes nesse período. A Renata está me ouvindo aí agora, ela está trabalhando de home, então quem sabe ela não está desenvolvendo aí um projeto novo aí para a seguradora. Então tem uma galera que diz, porra, tanta coisa que a gente às vezes dizia, eu não faço porque não tinha tempo, e agora o raio do tempo chegou. E a gente quer fazer 72 coisas. A gente quer pegar todas as prioridades da vida, todos os sonhos da vida e colocar agora. E não dá, né? Tem que hierarquizar o que é mais importante. Sim, uma coisa eu até deixei aqui do meu lado que ajudou muito. Terminei de ler o livro que você... Ele é genial, né? Muito genial. Bom também. Agora estou lendo esse aqui. Sim, do Barbosa. Sim. Maravilhoso também, já estou quase terminando. E esses dois também esclareceram muitas coisas, né? A única coisa e o 100% presente. Então, assim, são livros também que, para quem achava que estava sem tempo, eu estava sem tempo, eu não posso ler, não consigo estudar, não tenho tempo de planejar um trabalho novo, um projeto novo. E agora, de repente, até o tempo, né, da gente parar, refletir, autoanálise, né? O que eu consigo fazer? Respira, não preciso fazer, que nem você falou, 72 coisas ao mesmo tempo, porque senão não vai sair disso, né? E é muito importante essa pausa, essa autorreflexão, essa autoanálise, planejar, saber o que eu vou fazer depois aqui, quando acabar isso tudo. Sim. Porque ninguém planejou estar de quarentena nesse momento, né? Isso não foi um planejamento de ninguém. Eu planejei estar aqui de quarentena. Não. Isso foi uma coisa que aconteceu no mundo inteiro. Estamos passando por isso. E a gente tem que se readaptar, né? Trabalhar de forma online, ajudar o máximo de pessoas que a gente precisa ajudar. A gente está vivendo uma época que a gente precisa de empatia. Alguém falou que a meditação ajuda muito. Ajuda muito mesmo, porque te acalma, te faz pensar melhor, dá uma oxigenada maior no cérebro. Então a gente consegue até tirar mais proveito das situações, né? Sim. E uma coisa que eu queria te perguntar também, que eu tô na dúvida, que como é que tá sendo a tua rotina com as duas meninas em casa agora, full time, e casa, e criança, e treino, e casamento? Como é que tá aquela sendo história, né? É aquela história, né? Papai do céu, cuidado com o que a gente pede, né? Porque um dia vai lá e toma. Eu falava assim, nossa, eu queria tanto ter mais tempo para dar atenção às minhas filhas. Eu queria tanto mais tempo para poder estudar e tal. E aí agora chegou. E eu gosto muito de levar isso com humor e positividade, porque a gente está tão cheio, né, de coisas que às vezes nos colocam para baixo. E a gente tem uma oportunidade única agora, pelo menos eu, ao alto dos meus 38, uma oportunidade única de estar dentro de casa. E esses dias eu vi uma postagem que dizia assim, você que sempre reclamou muito do professor, que não sabia ensinar seu filho, vai agora, bonitão, ensina ele do jeito que você acha que tem que ensinar, né? Então, com as crianças é assim, eu tenho duas meninas, 5 e 10 anos, são fases diferentes, mas são duas crianças. Sou casada, então nós 4 aqui em casa, a gente vive de acordos.
Para mim, é o momento, assim, nada imposto funciona. A gente já foi adolescente na vida e a gente sabe que nada imposto funciona. Então, o que que a gente vive? E eu não vou dizer para vocês, gente, que a minha família é a família uau, que só porque acordou não vai ter trampo, não vai ter treta. Vai! A gente tem cada uma de um jeito, né? E aqui são 4 mulheres, então cada uma... Mas, assim, quando você faz acordos, é sensacional. Hoje eu estava conversando com uma amiga e contando para ela como é que eu faço esse acordo com as crianças. Porque, assim, a Denise, né, que é a minha esposa, ela tá no fronte de guerra lá, como ela é médica, ela fica o dia inteiro fora, ela tá fazendo atendimentos. Mas fica eu e as 2 crianças aqui. E a gente precisa fazer o quê? Dividir espaço. Sim. Dividir o computador. Porque elas não estão em férias, a escola não deu férias, a escola está como sendo dias letivos, está mandando aula, videoaula, está mandando exercício. Hoje a Giovana mesmo teve aula de educação física, estava na frente do Olha computador aqui fazendo e tal. que Então, assim, legal. óbvio que não é do mesmo jeito que se tivesse na aula, mas elas estão tendo aquele momento de ter que usar computador, de ter que estar com o ambiente na casa e tal. Então, o que a gente faz? Se as 3 aqui precisam usar todos os dias, finalzinho do dia ali por volta de 18, 19 horas. Por que que eu falo finalzinho do dia? Porque para elas dormem às 20. É outra Certo. coisa que eu digo, durma e acorde no horário que você sempre fez isso. Não vai achar que você pode agora acordar 10 horas, 11 horas da manhã, vai mudar todo o teu funcionamento. É isso mesmo, porque para efeito de produtividade, você vai fazer com que você já acorde com a sensação de que está tudo atrasado, que já bagunçou o dia. Já que eu acordei esse horário mesmo, não vai dar tempo para nada, e aí chuta o balde com relação ao resto do dia, né? Então a Rê mesmo está dizendo isso, ó, sem estresse no trânsito, está perto dos filhos, está perto do marido. O que que a gente faz? E eu tenho certeza que a Rê é uma pessoa, pô, a produtividade dela, eu olho para a Renata e eu digo assim, cara, eu não acredito como é que ela consegue tanta coisa, né? É muito por acordo. Eu e as crianças aqui, por volta das 18, 19 horas, o que é que a gente faz? A gente senta e faz o planejamento do dia seguinte. Só isso. As Legal. meninas, cada uma delas tem seu planner. Eu tenho minha agenda, elas têm o planner dela. E a gente vai fazer isso exatamente blocado. Eu faço do café da manhã, meninas, até meio-dia, de meio-dia até a hora da janta até a hora de dormir. E aí a gente planeja de forma com que, no momento em que eu vou usar o computador, a outra está lendo, a outra está produzindo outra coisa. Então, o caos da casa, o aparente caos da casa, a gente consegue conciliar através da família sentada, cada uma fazendo o planejamento do seu dia posterior e fazendo isso não cada um com sua cabeça, mas de forma harmônica, onde a gente consiga dizer amanhã eu preciso isso, e a gente vai lá e faz a conciliação. É muito legal isso que você falou, porque assim, que quando a gente é criança, né, a gente tem essa disciplina, né? Tem horário para acordar, horário para ir para a escola, horário de estudar, horário de comer, horário de tomar banho. Conforme a gente Sim. vai crescendo, né, a gente vai falando, não, agora eu não quero, estou cansada, eu vou fazer depois. Esse eu vou fazer depois, depois eu faço, agora eu não quero. A gente vai dando desculpa e isso a gente vai perdendo a disciplina, né? Na verdade. Porque você falou, esse negócio de você ter uma agenda, saber o que tem que fazer, manter uma consistência e ter disciplina, isso, se a gente não toma conta, a gente acaba perdendo essa disciplina, né? E aí vira um caos. E Eu vou tudo me dar o parece que. luxo, eu vou me dar o luxo de que o que a gente perde não é disciplina. A gente Não. perde, sabe o que que é? O É. biscoitinho, a recompensa. Sabe por quê? Porque algumas pessoas que às vezes não têm esse foco no planejamento e na produtividade, elas imaginam, quer dizer, alguns, quem sabe que estão me assistindo aí, podem dizer assim, nossa, parece que virou um robô aquela mulher. Faz tudo assim, metódico, tá? Deve ser um saco a vida dela. É porque eu já ouvi isso. E é bacana a É. gente ouvir, até porque o desavisado, a gente tem que entender, até para poder levar o conhecimento da gente, a gente tem que entender como é que as pessoas estão entendendo aquilo. É um robô, parece que nada tem curva e etc. E é muito pelo contrário. Vocês não têm noção de como é a alegria de a gente ter essas 24 horas praticamente ao nosso dispor para a gente fazer aquilo que a gente entenda como sendo importante. Não existe excesso de trabalho. Não existe não deu tempo. O que existe é má administração do tempo. Isso eu posso trucar qualquer um que está aqui, diga assim, me prova que eu não tenho tempo. Eu truco qualquer um.
O que existe é uma má administração do tempo, aliado a um planejamento errôneo. Porque estamos em casa com 72 sonhos, querendo colocar todos em prática hoje. Vai acontecer o quê? Não vai. É igual aquela pessoa que nunca malhou na vida, você sabe bem isso, o efeito academia em janeiro. Começa Sim. todo mundo entrando, aí as academias ganham um monte de dinheiro, porque fazem aqueles planos anuais, porque sabe que está todo mundo animado. Quando é março, a academia está vazia. Por quê? Porque as pessoas planejaram errado. Então não adianta só dizer assim, a Ariadne ensinou que agora, para eu resolver meu problema de administração do tempo, é planejar. Sim, é o primeiro passo. Mas o segundo passo é fazer isso de forma correta. Como é que é fazer de forma correta? Com 3 princípios básicos. Faça todos os dias o planejamento antes de dormir, para o dia seguinte. Legal. Tenha uma meta para esse dia, o que é que eu quero que nesse dia funcione. Tenha uma meta para o fim da semana. Sexta-feira eu quero que meu dia... Eu estou dizendo sexta-feira porque a minha semana é de sexta a sexta, né? Mas pode ser que a sua seja de quarta a quarta, tanto faz. Então, ao Uhum. final daquele período de semana, qual a meta que você quer ter alcançado, qual coisa você vai querer ter arrumado, sei lá. E terceiro e principal, não esquece do biscoitinho. Não esquece da recompensa. Porque nós somos motivados pela recompensa. Cara, dá um prazer quase sexual, dizer assim, entreguei o negócio, tá aqui. Só que a gente só gosta da entrega, a gente às vezes se descuida do processo. Então, Uhum. naquele dia ali, programa teu dia tendo a recompensa, alguma coisa que te faça feliz, alguma coisa que você goste de fazer, assistir aquela série besta, ou ir para rir no WhatsApp ou ligar para alguém, sem culpa, ou então para dormir depois do almoço. Amo dormir depois do almoço, não é meu caso, mas amo dormir depois do almoço. É a tua recompensa para que naquele dia tudo ande. É só assim que a vida vale a pena, senão vai sim ser robotizado e senão sim vai dar errado, porque a gente não vai suportar. É uma máquina que para ser retroalimentada, ela precisa do prazer. Se eu não associar o prazer no meu planejamento, eu não vou ter consistência no andamento daquele meu plano de ação. Legal, legal, muito legal. E uma coisa assim também, e para encaixar, porque tem gente, eu tô lendo aqui que o pessoal tá falando que ainda tá meio perdido nessa de organização e planejamento, né, nessa época de quarentena. E para Uhum. encaixar o exercício físico nesse bolo todo, eu coloco uma na minha agenda também, eu me planejo antes, eu ponho isso também no dia anterior, eu sei que dia que eu vou treinar, ponho na agenda, ponho despertador. Como é que você consegue lidar com a situação também atividade física, que é importantíssimo? Atividade física, na realidade, é tudo, né? Para uma vida normal, que eu estou chamando a vida normal antes de coronavírus, depois de coronavírus, né? A atividade física a gente nem vai falar aqui de benefícios, é mais tua praia, então você vai lá, manda bem, bem mais que eu. Eu falo como apaixonada pelo exercício físico, que eu sempre fui. Então, para mim é um processo de sanidade mental mesmo. É através do exercício físico que eu tenho uma loucura, é através do exercício físico que eu tenho ideias. Cara, aposta nisso, um monte de gente. Um monte de gente consegue ter ideias maravilhosas enquanto está fazendo ali exercício físico. E aí eu vou deixar 2 grupos, né? Você me pergunta como é que eu faço exercício físico agora na quarentena. Eu vou dividir a galera aqui em 2 grupos. Um grupo vai ser aquela pessoa que diga, eu não tenho um profissional para me acompanhar. Eu vou fazer o quê? Começar do zero agora? Eu não estava fazendo? Como é que eu começo, né? Então, é procurar. Tem um monte de profissional de, exercício, de educação física. Tem a Lari, que tem um programa à distância aí maravilhoso. Tem um monte de coisa bacana que dá para você fazer de forma acompanhada. Porque agora não vai querer começar do zero, né, para fazer. E existe a turma que tem um acompanhamento igual eu. Ah, lindona! Então a Lari me manda os treinos e tem dias que eu tenho vontade de matá-la, mas é normal, faz parte, né? O desafio dela, eu desafio ela com a produtividade, ela me rebate, deixando meus músculos queimarem de tanto doer, né? Então, o principal para você organizar isso é ter juízo na hora de escolher o que é que vai fazer. E eu digo para você que esse é um momento muito gostoso para ser feito na quarentena. Ariadne, como? Quem conhece uma ferramenta que eu aplico, que é uma ferramenta chamada administração do tempo, a gente divide as atividades em A, B, C, D e E. Aqui não é momento de explicar isso, talvez em outra oportunidade. Mas as atividades C são as atividades circunstanciais.
O que são as atividades circunstanciais? São as atividades que eu preciso fazer, eu tenho que fazer, mas eu ou não gosto de fazer ou não concordo em fazer. E às vezes o exercício físico está nisso para muitas pessoas. Tem gente que diz, cara, eu tenho dificuldade porque eu não gosto, ou eu tenho dificuldade porque eu não consigo continuar. Então, como é que você faz, né, na minha planilha lá da administração do tempo, para você fazer que o ser seja mais prazeroso? Lembra que eu disse que a gente tem que dar o biscoitinho, tem que ter o prazer ali Sim. junto. Então, como é que faz para eu estar dentro de casa e ter essa recompensa? Oportunidades maravilhosas. Primeiro, não posso abrir mão, não, de que esteja planejada. Lembra? De noite, fim de dia, eu vou planejar o dia seguinte e eu vou escolher o melhor horário. Como é que eu sei qual é o melhor horário? Eu não sei, você vai testar. Eu comecei na quarentena fazendo no final da tarde. Depois mudei para o fim da manhã e agora eu faço no começo do dia. Eu preciso testar para ver o que é que vai funcionar mais comigo. Então, hoje eu faço logo quando eu acordo, né? Para você, você vai precisar testar aí como é que vai ser isso. Então, eu acordei e eu vou saber que daquele horário de X a Y, eu vou reservar aquela 1 hora para isso. Então, a primeira coisa é aquele horário é para isso, não é para outra coisa. Bacana? Beleza. A segunda coisa é música. Uau! Você tá a oportunidade de estar em casa e tem umas trilhas sonoras, a Lari pode compartilhar algumas coisas ali. Meu, é momento que você vai para outro planeta sem precisar cheirar. Você fica louco. Você tá completamente de boa. E eu falo assim, eu nunca cheirei na vida, mas eu imagino que deva ser um bagulho desse, porque esporte me dá isso, música me dá isso. Então imagina só, você queimando aquilo, você suando, você fazendo o exercício proposto e você joga na tua televisão, no teu som, YouTube, uma trilha sonora bacana lá do Spotify, sei lá, qual a plataforma que você faz. Então, seleciona antes a música, não vai na hora ficar ali com o relógio correndo. Ai, qual é a música? Aí daqui a pouco vai lá e coloca. Como é que é o nome daqueles moços lá do sertanejo? Sei lá, Matheus e Cauã, sei lá o nome desses peixes. Pô, não vai dar tesão nenhum, não vai dar tesão nenhum. Então tem que ser uma música que realmente vá, te dê bagunça, te dê, né, te dê alegria. Então, primeira coisa é planejar, segunda coisa, música, e a terceira coisa é uma oportunidade ímpar de chamar a galera toda para fazer junto. E a galera toda é a galera toda. Eu posso pegar minha criança de 3 anos e posso pegar meu vovô de 70, cada um dentro do seu ritmo. Pode ser que meu vovô só faça isso aqui e esteja contagiado com a alegria da dança. Pode ser que minha criança de 3 anos, ela faça tudo erradinho, se desconecte ali da coisa, mas ela está se sentindo pertencente àquele meio. E o restante da família ali, crianças mais velhas e tal, cada um no seu limite, é um momento de integração importantíssimo. Então, olha só, essa rotina de exercício físico, além da gente precisar, ela traz para a gente também um outro componente que é de agregar a família. Para mim é genial. A Cléa escreveu aqui que hoje ela conseguiu treinar também. Aí, Parabéns, olha que Cléa. máximo. Que máximo. Carol, Jana, tudo bem também? Tudo certo? Deixa eu ver aqui. Até os cachorros entram no exercício. Eu até postei um vídeo também Eu vi. agachando com a minha cachorrinha, porque eu falei, vamos aproveitar, vamos se divertir, vamos É, brincar, dar risada, curtir sim. esse momento, né? Não ficar só pensando, ai meu Deus, eu não posso sair de casa, ai meu Deus, eu não posso fazer tal coisa. Não, vamos pensar o que a gente pode fazer nesse momento, né? O que que a gente pode fazer que vai ser benéfico para nós, vai ser benéfico para a minha saúde física, vai ser benéfico para a minha saúde mental. E isso é de extremo valor, né, para qualquer um. E são dicas completamente simples, né? Sim. Música, agregar quem estiver dentro de casa, faz atividade, você já cria uma felicidade, cria um laço maior com a família. Então, assim, achei dicas valiosíssimas, né, assim, em relação ao treino. E você está Sim. conseguindo treinar? Estou conseguindo treinar, fiz a agenda de treinos aqui, as meninas entram no meio também, a gente começa a fazer. A sensação de dever cumprido, ela é ótima e eu não abro mão disso que eu falo para você, de associar o prazer a isso. Lembra que eu falei, atividade física muitas vezes, para você não, porque você é profissional disso, então ela é uma atividade que é o teu fim, você trabalha por isso e para isso.
Mas eu acredito que nós aqui que estamos do outro lado, para a maioria de nós é atividade C. É atividade em termos de produtividade, é atividade C, que é atividade circunstancial. Eu faço porque não tem jeito. Cara, você acha que se eu conseguisse ficar saudável e sarada, eu ia ficar lá louca correndo 40 quilômetros? Possivelmente não, né? Então, como a gente precisa ter um exercício físico e ele é C de circunstancial, eu preciso fazer, qual é o grande segredo? Ali é prazer. O que é fonte de prazer para que eu faça enquanto C? Enquanto eu existir ser, o que é que eu faço para aliar prazer? E assim eu falo para qualquer outra atividade. Na hora que você estiver trabalhando, bom, quem está de home office aí, que o chefe fica ligando de meia em meia hora, para cadê o relatório, cadê a entrega daquilo, cadê o projeto, etc. Né? Além de você ter que fazer um processo de equilíbrio e acordo com ele, mas existe na tua mente, eu odeio fazer este relatório, eu odeio fazer este projeto, mas eu preciso fazer. É uma atividade C. De que jeito é que eu agrego prazer a ela? Não sei, não sei. Cada um tem uma fonte de prazer. O que não dá é para viver aqueles 5 minutos que seja para fazer o projeto, ou 3 horas, de forma desperdiçada. Eu não admito, não, que a gente desperdice 1 minuto da nossa vida, porque, cara, a gente veio para aqui para viver muito bem. Então, quando eu falo de produtividade, quando eu falo de administração do tempo, eu tenho fascinação por isso, é porque eu digo assim, cara, a vida é muito preciosa. E essas 24 horas eu posso fazer muita coisa bacana nela. Só que o mundo não é mil maravilhas. Existe um monte de coisa chata pra caralho pra fazer. Existem coisas que precisam ser feitas, né? Então, essas circunstanciais que eu não posso abrir mão de fazer, porque eu preciso fazer, eu preciso aliar prazer. Eu preciso entender aquelas que são delegáveis, porque tem gente que odeia uma pia de louça, mas dorme abraçada com ela, porque tem medo que alguém quebre lá o cristal, não sei o que lá. E olha que a gente às vezes tem isso mesmo, a gente não gosta, reclama daquilo, mas não deixa que ninguém faça. Então, pega aquela quantidade ali e delega. E existem as Z, as elimináveis. Tem coisa que a gente está perdendo tempo sem precisão. Tem coisa que a gente faz que não nos agrega. Então, é um exercício que eu sugiro para vocês também. Eu coloco no meu despertador 6 vezes no dia. Tem 6 horários no meu despertador que ele toca. 6 vezes. Que diabo é isso, Ariadne? Eu acho que vocês viram, né, no despertador de vocês, tem um campo de, na hora de você colocar o despertador, você colocar a legenda dele. Sim. No meu despertador está escrito assim: Ariadne, neste exato momento, você está produzindo ou está se ocupando? Só o fato de eu ir lá no celular para desligar, porque senão ele não vai parar de tocar, eu vou parar e dizer, opa, o que é que eu estou fazendo aqui agora? E dou aquele chacoalhão ali para a coisa voltar para o rumo, entendeu? Então, acho que são dicas simples que faz com que no dia a dia a gente consiga fazer isso de uma forma bem mais suave, né? Sim, com certeza. Deixa eu ver aqui. A Roberta falou, a sensação de dever cumprido é a recompensa da atividade, né? Fernanda Sim, escreveu, o exercício me proporciona disposição para ser mais produtiva. Querendo ou não, assim, quando você está em atividade, né, o teu corpo, ele tá com a máquina ligada. Conforme a gente vai ficando mais paradinho, mais quietinho, aí não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, depois eu faço isso, não sei o que eu tenho que fazer mesmo. As coisas vão acontecendo, vão passando, e você não aproveitou, né? Não teve a felicidade, não curtiu cada momento. Porque tem várias coisas chatas, como você falou no dia. São muitas coisas chatas. A gente não gosta de fazer a maioria delas, mas tem que ser feita. E uma delas é a atividade física. é Tem isso que aí. ser feita. E agora não precisa parar. Tem treinos em casa, tem treinos online, tem treinos grátis, tem Sim. vídeo. E não tem essa desculpa, né? Eu não tenho tempo. Tem qualquer tempo que você puder, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, não importa. O importante é que você faça alguma coisa, que você mantenha-se produzindo, mantenha-se ativa, mantenha com a tua saúde mental boa, né? Não pensando só em coisas negativas também. Eu acho que isso são dicas fundamentais. Eu vou até usar algumas delas, porque
como eu te falei, eu estou começando a implementar essa coisa de rotina, Sim, de produtividade, disciplina, saber o que eu tenho que fazer. E isso sim, tem me ajudado muito, muito, muito mesmo. Conversando com você, você tem várias sacadas, vários insights. Você tem a mentoria também, né, para sim, mulheres. sim. E você até está fazendo agora uma mentoria também, não tá? É, Para algumas aquela, mulheres no é aquela Instagram. história, né? Sim, sim, eu tenho programas de mentoria que eu já vinha fazendo. O meu público-alvo são mulheres. Eu acredito muito no poder da mulher como mudança dos seus próprios mundos, né? Eu tenho essa coisa do empoderamento feminino muito na veia. A gente tem digamos assim, uma dívida histórica muito grande, e aí a gente traz esse resgate disso quando a gente fala de produtividade, quando a gente fala de felicidade. Existe até a ciência da felicidade hoje, que é a feliciência, e é ciência mesmo, onde comprova que pessoas mais felizes, elas realmente são mais produtivas. E com isso, aliado a um monte de profissionais que estão fazendo assim coisa mais linda da vida, músicos nas sacadas do prédio, cantores aí fazendo suas lives, empresas abrindo seus treinamentos. Então, tanta gente fazendo tanta coisa legal. Eu disse, eu preciso dar isso aí como também minha parte no mundo, né? E eu estou oferecendo hoje uma mentoria completamente gratuita, é gratuita mesmo, não tem pegadinha, não tem nada. E essas pessoas, elas se inscrevem e a gente vai ficar 40 dias. Começou ontem, hoje é o segundo dia. Quem quiser entrar ainda dá tempo, porque os vídeos ficam na comunidade fechada. O material que eu estou colocando lá não é material que vocês vão encontrar em canto nenhum meu, né? Vai ter coisa que só fica lá fechada e a gente dá dicas igual essa que eu estou dando aqui agora. Eu não vou conseguir pegar na mão de ninguém para fazer nada, até porque esse não é o propósito. O meu propósito não é de ensinar ninguém. O meu propósito é dizer o seguinte: eu tenho um determinado conhecimento e a gente vai entender o quanto desse conhecimento faz sentido para você. E vamos aplicar isso na tua vida. Quem gosta de fazer leitura, tem 3 livros desses que a Lari divulgou e agora, que eu gosto muito. Eu não vou falar do quarto porque eu não conheço, mas assim, quer falar de produtividade? Jerônimo Temel. Quer falar de produtividade? Christian Barbosa. Quer falar de alta performance? Joel J. Quem não gosta de ler, pega esses 3 nomes e joga no YouTube e pega vídeos desde 2 minutos até de 1 hora, se você quiser. E ouça coisas boas que agreguem você. Ouça coisas que te deem insights, que te deem ideias, que te levem para cima. Quando você está num restaurante, numa mesa com um monte de gente careta e que do lado tem um monte de senhorinha rindo pra caramba, qual é a mesa que você quer sentar? É de gente que te coloca para cima, é de gente que te agrega. Você olha para a mesa da senhorinha e diz: caraca, eu tinha que estar sentado ali. Então, por que é que no raio desses dias, às vezes a gente decide e olhar só notícia ruim, e ouvir áudio que vazou de não sei onde para não sei onde, e que o apocalipse está aí? Cara, isso não está sobre as minhas mãos. O que está nas minhas mãos é ir lá no YouTube e ouvir um Jerônimo Temel, por exemplo, que vai me dar uma puta sacada e vai fazer com que na hora que esse diabo aqui acabar, eu tenha um diferencial de carreira, de produtividade, de performance muito melhor do que aquela pessoa que ficou ali prevendo um fim do mundo que não vai acontecer. Ou que, se acontecer também, ele acabou os dias dele infelizes e eu não, cheio de esperança e plano, né? Ah, que legal, legal. Ah, oi, Karina, tudo bom? Minha prima também, ó, falou que tá correndo todos os dias, diretamente de Portugal, ela, hein? Ai, que Tá máximo! correndo todos os dias 5, 6, 8, 9 quilômetros, tá inspirada em mim. Uau! Obrigada, satisfação. Aqui só podemos sair 1 hora para treinar no parque. Me inspira muito, vou dar uma dica aí para vocês, galera. Eu estava um pouco depressiva e o desporto ajudou em 90%. Olha só. Ajuda muito, né? Você dá aquela Sim, oxigenada, você pensa em coisas sim, boas, como você falou, esquece o negativo, né? sim, Esquece que estão colocando de informação ruim, de áudio ruim, de vídeo ruim. Foge disso, foge. Coloca no YouTube, assim o YouTube, a gente escolhe o que a gente quer assistir. sim, Vê um vídeo de comédia, assiste uma coisa que vai te trazer um bem-estar, escuta uma sim. música alta e dança no meio da sala, né? Pega a É, criança, pega o cachorro, vamos ser felizes e poder emanar felicidade e amor para mais gente, né? é isso aí. E aí, É, pode dizer.
uma frase que eu ia te pedir também. Qual uma frase que você goste muito, assim, e que você tenha ela como um princípio ou não, ou que você só goste, para deixar também para a galera que está ouvindo? Lara, eu sou louca por frases, eu sou louca por livros, tem um monte de coisa. Você entrar aqui em casa, tem tanto livro, tem tanta coisa grifada, tem tanta frase que seria muito difícil escolher uma, porque cada um expressa um momento, cada um expressa aquele teu sentimento ali do dia. Mas eu escolhi uma frase aqui que eu acho que puta que pariu faz todo sentido para o que a gente está vivendo hoje e que para mim faz um resumo desse papo nosso. Foi uma frase que eu ouvi ontem do Caio Carneiro. Ele falou assim, ó, a ação cura o medo e o ócio cria o pessimismo. Olha aí. Show é uma frase para parar para refletir, né, sobre ela. É isso aí. É isso aí. Muito, então, vamos legal. fazer coisas, vamos produzir, vamos ouvir coisa boa. Gente, pelo amor de Deus, cuidado com as crianças. Não deixa a televisão ligada com um monte de miséria. Crianças com personalidade sendo formadas, com sua inteligência sendo formada. Cuidado com isso que está na mão delas, que são esses celulares, essas coisas. Se nós adultos estamos, às vezes, enlouquecidos de ansiedade em função disso tudo, imagina uma criança. Então, cuidado com eles, cuidado com as pessoas que estão dentro de casa, que às vezes não precisa de muito para disparar ali uma crise de pânico. Cuidado com os mais idosos. Eu não estou falando nem de cuidado de máscara, de álcool gel, essas coisas que a gente já sabe. Eu estou falando da saúde mental das pessoas. Então é momento de ser produtivo, ação para o bem, atividades que agreguem a família e vamos desligar a televisão para aquilo que não faz mal, vamos desligar o celular para aquilo que faz mal. Tem um monte de coisa boa acontecendo no mundo e está ao alcance somente do nosso clique. E a gente está clicando errado muitas vezes, né? Exatamente, exatamente. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Estão pedindo para você repetir a frase, Ari, por favor. A frase é do Caio Carneiro. Ele diz assim: a ação cura o medo. O ócio cria o pessimismo. A ação cura o medo. O ócio cria o pessimismo. Perfeita, frase. Caio Carneiro sempre muito inteligente nas frases também, né? Ele é maravilhoso também. Para quem também não sabe quem seguir, também siga o Caio Carneiro, que é uma pessoa que também está sempre de alto astral lá, levando muito bom humor. É isso aí. Ari, eu quero te agradecer enormemente por você ter aceitado, ter dado essa aula, essas dicas incríveis que você deu. Você praticamente deu uma aula aqui pra gente. E eu quero te agradecer de coração por você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui falando com a gente, dando várias dicas, esses insights, e como a pessoa pode até começar a se organizar e se planejar melhor para quem não está conseguindo e está meio perdido nessa fase, né? Muito obrigada. Valeu, eu que agradeço. Eu digo e repito que faz a diferença quando a gente ama o que a gente faz, né? Então, eu tenho paixão por esse tema, eu tenho paixão em ajudar as pessoas a fazerem das suas vidas momentos mais prazerosos, momentos mais produtivos, momentos em que elas se sintam capazes realmente de fazer aquilo que precisa ser feito. Então, está à disposição aí. Hoje a rede de internet nos deixa muito próximos, ao contrário do que dizem, que deixa a gente longe, é só se a gente optar por isso. Eu tenho uma ideia de que não, que deixa a gente muito próximo, a ponto de dizer, porra, cara, a gente é tudo da mesma terra, vamos pedir ajuda aqui. Então, vamos fazer o que dá para fazer. E eu que agradeço aí a oportunidade de falar com a galera e para mim foi um grande prazer, Lari. Ah, que bom, que bom. Gratidão, então. E qualquer coisa também, só avisar, estamos aí para agregar e ajudar a quem precisar. Obrigadão, Ari. Beijo, meu povo. Valeu, tchau. Deixa eu ver aqui. Cá, o que você tem? Uma dúvida? A galera está improvisando alguns pesos com sacos de arriscar e etc. Convém ou não é necessário peso para estar treinando? Uma barra com arroz. Olha, não necessariamente precisa de peso, tá? Pode ser o peso corporal. Depende, não dá para eu dizer se está prejudicando a coluna dele, porque eu não estou vendo, mas assim, não tem um exercício que não pode, né? Existe a pessoa que não é feita para aquele exercício. Mas peso corporal é show de bola, dá para a gente fazer vários tipos de treino, vários tipos de intensidades.
eu não consigo te responder se vai prejudicar a coluna dele. Mas não necessariamente não precisa por peso. Ainda mais para quem não está treinando ainda e está começando agora, a indicação é que não nem faça muita intensidade, só manter mesmo o corpo ativo para que também não baixe a imunidade. A gente não está em época que precisa de baixar a imunidade, tá? Bom, é isso, meninas. Amanhã eu vou fazer uma live com a psicóloga, neuropsicóloga Ariana Gonzaga. A gente vai bater um papo super legal também, como a gente não pirar nessa época de quarentena, como a gente manter nossos pensamentos bons, energia boa, e vai ser um papo muito legal também, tá certo? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Lembrando, no canal do meu YouTube, para quem está sem treinos para fazer em casa, tem a link na minha bio, tem 21 dias para fazer treinos em casa, com peso corporal, com uma cadeira, um bastão, um espaço livre. Você consegue manter o teu corpo ativo, tá certo? Carol, saudades, te amo. Tá bom, gente? Então, até amanhã e um beijo. Fica com Deus. 5 horas a live amanhã, mesmo horário, toda semana inteira a live às 17 horas, tá, Cá? Espero vocês amanhã. Beijão.